Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 12. Essa semana tivemos uma reunião aqui muito poderosa na quinta-feira, com os líderes da igreja. Foi muito especial. Nesse mês nós vamos estar nos preparando para coisas muito especiais em outubro. Isaías capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia vocês cantarão, eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Estou lendo na versão NVT da Bíblia. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem o seu nome. Contem aos povos o que ele fez. Anunciem o seu nome, é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Senhor de Israel, que vive em seu meio. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Esse texto fala de um cântico que os habitantes de Israel vão poder entoar. É a letra de um cântico. E essencialmente essa letra desse cântico diz: Deus estava irado comigo, mas a sua ira para comigo passou. E agora eu posso beber, eu bebo da fonte da salvação. Cantem isso, anunciem isso para o mundo inteiro. O que aconteceu conosco deve ser cantado para o mundo inteiro. Você pode deixar de viver debaixo da ira de Deus, você pode também beber da fonte da salvação. A ira de Deus ou a salvação de Deus? Cada um de nós tem a oportunidade de decidir. A Bíblia fala de duas coisas muito grandes. Uma delas é a ira de Deus. A outra é a salvação de Deus. A Bíblia diz em vários textos, eu tenho aqui vários anotados, que a ira de Deus é servida numa taça de vinho. Alguém já tomou taça de vinho com Coca-Cola dentro? A ira de Deus é servida numa taça de vinho, mas a salvação de Deus é servida numa fonte que jorra. Uma fonte que jorra de salvação, ou uma taça de ira. É muito ruim, mesmo sendo servida com taça, é terrível a ira de Deus. É péssimo quando uma pessoa provoca a ira de Deus, ou quando Deus está irado com você. Ficar debaixo da ira de Deus é horrível. A Bíblia diz que o mundo vai sofrer a ira de Deus daqui para frente. Isso é horrível, horrível. Mas a fonte de salvação é maravilhosa e ela é oferecida para todos. Você está me ouvindo pregar um sermão agora. E o sermão tem nome. Toda vez que a Ayla vai editar para colocar no YouTube, ela pergunta para mim: qual é o nome do sermão? E tem que dar um nome. Todo sermão tem um nome, tem que ter um nome. Esse aqui provavelmente vai ser taça da ira ou fonte de salvação.
vai falar de ira e salvação. Sermão tem nome. Assim, daqui a um tempo você pode lembrar de um sermão que você ouviu e vai lembrar até o nome do sermão. Aquele dia o pastor pregou sobre taça de ira e fonte de salvação. Taça de ira e fonte... O sermão tem nome. Quanto tempo uma pessoa é capaz de lembrar um sermão que ela ouviu? Quanto tempo? Eu consigo lembrar de alguns sermões que eu já ouvi pelo nome. Eu consigo lembrar. Não que eu preguei, que eu ouvi pelo nome. Mas impressionante. Eu, por causa do tema desse sermão, eu me lembrei de um sermão que foi pregado em 1741, 8 de julho de 1741. 8 de julho de 1741, faz quantos anos? 280 anos quase, é isso? 280 anos, pouco menos de 280 anos, 280 anos. E o pastor que pregou esse sermão nem era um pregador famoso, até então. Pregou um sermão no dia 8/7 de 1741. E o sermão, a igreja do mundo inteiro é tocada ainda por esse sermão. Você encontra publicado. O nome do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem já ouviu falar desse sermão? O pastor que pregou se chamava Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. E ele pregou num domingo de manhã. A cidade se chama Enfield, no estado de Connecticut. A cidade tem 45 mil habitantes, uma cidade pequena até hoje. Para cima do estado de Nova York, ali, chegando no Canadá, perto de onde o Sandro está. E, meu Deus, um sermão sobre a ira de Deus. Pecadores nas mãos de um Deus irado. O texto que ele usou para falar da ira de Deus, não foi o texto que eu li agora com você, mas foi Deuteronômio 32, 35. Deuteronômio 32, 35. O texto diz assim lá: a vingança cabe a mim. O Senhor dizendo: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco no devido tempo. Seus pés escorregarão no devido tempo. O dia da calamidade chegará. O seu destino os alcançará. Deuteronômio 32, 35, na versão NVT da Bíblia. Esse foi o texto que ele expôs para dizer: você não vai escapar da ira de Deus. Se você não tomar providência, Deus está dizendo aqui: eu vou te pegar. E você não vai escapar de mim. Se você já pesquisou, se você já leu sobre esse sermão, enquanto o pastor pregava essa palavra, veio um temor sobre o povo, um receio de enfrentar o juízo e a ira de Deus, um receio, um quebrantamento que desatou um avivamento. Um sermão pregado numa cidade pequena, por um pastor que não era famoso, sobre esse assunto, desatou um avivamento. Estamos nós aqui 280 anos depois falando sobre um sermão. O que é isso, meu Deus do céu? A vingança cabe a mim, diz o Senhor. Eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade vai chegar. Seu destino os alcançará. Houve um quebrantamento sem precedentes naquele lugar, e que se alastrou
E até hoje, estamos nós aqui falando desse sermão. Se você quiser ler o sermão em português, vai lá no Google, Pecadores nas mãos de um Deus irado, está lá o texto, para você ler. Uma boa pesquisa. A Bíblia fala nesse texto, e fala em tantos outros, sobre a ira de Deus. As pessoas pecam desaforadamente, falam coisas inconsequentes, fazem coisas absurdas, como se Deus fosse um banana. Mas Deus diz, de uma taça de ira, que todos terão que beber, a não ser quem buscar a fonte de salvação. Quantos estão entendendo? Amém. Onde que a Bíblia fala sobre essa ira? A Bíblia inteira, mas, por exemplo, no Salmo 2, no verso 12, tem aquele texto, que na nossa Bíblia NVI fala para a gente beijar o filho, mas a NVT traduz de uma forma diferente, porque no rodapé da Bíblia NVT está escrito lá, um texto de tradução difícil. Essa expressão beijar o filho é uma tradução difícil. Beije o filho. A NVT traduz assim: sujeitem-se ao filho. Sujeitem-se ao filho. Beijem o filho. Você já viu pessoas que querem se humilhar e que mandam um beijo? Uma forma de se humilhar. De alguma forma esse texto diz para você mandar beijo para o Senhor, para você desviar a ira. Se humilhe, por isso que a NVT diz, sujeitem-se ao filho, é uma tradução, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois a sua ira se acende num instante. Esse texto explica que é o Filho de Deus, o subterfúgio, o escape para a gente não ser alcançado pela ira de Deus. O Filho é a chave, Jesus é a chave para a gente não sofrer a ira de Deus. Por isso, mande beijos para Jesus de vez em quando. Fique bem com Jesus. Amém ou não amém? Fique bem com Jesus, fique bem com Jesus, fique bem com Jesus. Em João capítulo 3, verso 36, é Jesus quem fala. É Jesus quem fala. Quem crê no Filho de Deus, ele fala dele mesmo. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho, crer em Jesus, significa obedecer. Quem crê no Filho da forma correta, obedece ao Filho, sim ou não? Diga, eu creio em Jesus, por isso eu obedeço Jesus. Então ele diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não crê e não obedece ao Filho, quem não crê e por isso não obedece ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Cadê a ira de Deus? Calma. Daqui a pouco você vai escorregar nela, e ela vai te pegar. É o sermão do Jonathan Edwards. É Deus que diz, a vingança é minha. Eu vou te dar o troco, eu vou te pegar, não demora. Mas quem crê no Filho, quem obedece ao Filho, escapa da ira. Amém ou não amém? Diga para o Senhor, diga Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me livrou daquela taça terrível. Amém ou não amém? Que bom que eu tenho acesso à fonte de salvação, por isso aquela taça amarga eu não vou ter que beber. Em Efésios 5, 6, a Bíblia diz que a ira de Deus, ela é direcionada aos filhos da desobediência.
filhos da desobediência. Diz assim Efésios 5:6, não se deixem enganar por palavras vazias, não se deixem enganar por palavras vazias. Meu Deus do céu, se há uma época da existência humana que palavras vazias estão mais do que nunca difundidas, é nos nossos dias, com essa tal de internet, pois os discursos enganadores estão aí pululando pelos Wi-Fi da vida, de um jeito sem precedentes. A humanidade nunca esteve tão exposta a palavras vazias e enganadoras. Não se deixem enganar por palavras vazias. Ainda essa semana, esse YouTube ele indica vídeos para a gente. Pois ele indicou um vídeo para mim de um cara detonando a melhor pregação de dízimo que eu já ouvi na minha vida. O vídeo sobre dízimo que esse pastor fez, eu já até mandei para pessoas, porque eu achei maravilhoso. Pois o ordinário detona com a pregação sobre dízimo. Então ele usa a internet dele para convencer os crentes que dízimo é uma coisa maligna. Porque para ele a igreja não precisa existir. Meu Deus do céu, o cara encontrou motivo para detonar a melhor pregação de dízimo que eu já vi. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que desobedecem, ou sobre os filhos da desobediência. Você pode repetir esse texto? Diga, não se deixe enganar. Eu não me deixo enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem, os filhos da desobediência. Diga, eu não sou filho da desobediência, eu sou filho de Deus. Amém ou não amém? Só quem é filho de Deus, dá um aplauso lindo para ele. É no Salmo 75, por exemplo, que o texto fala da ira de Deus como um cálice de vinho. Fala assim, o Senhor tem, Salmo 75, 8, o Senhor tem na mão um cálice de vinho espumante, misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos bebem até a última gota. Vinho espumante misturado com especiarias. Ele derrama essa ira e os perversos vão beber até a última gota. Significa, a ira vai ser terrível. E não vai ter como escapar, vai ter que beber até a última gota. Salmo 75, verso 8. Em Isaías 51, 17, a Bíblia diz assim, desperte Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou até a última gota. Isaías 51, 17. Em Jeremias 25, 15 diz assim, pegue da minha mão esse cálice cheio de vinho da minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu enviar. Um cálice de vinho de ira, um cálice cheio do vinho da ira de Deus, e todas as nações vão ter que tomá-lo. Jeremias 25, verso 15. Você já deve ter lido em Apocalipse sobre as 7 taças cheias de ira de Deus. Apocalipse fala que são 7 taças. Taças de vinho. Não é de champanhe. Champanhe não tem na Bíblia. Ainda que champanhe é um tipo de vinho, né? Quem aqui é... Diogo, você que conhece. É um tipo de vinho, champanhe? Ah, não. 7 taças de vinho. São taças de ira. Você já leu isso? Por exemplo, em Apocalipse 14, no verso 9. Olha só, Apocalipse 14, verso 9. Eu quero ver quando começarem a implantar chip na mão das pessoas, como já estão implantando em alguns lugares do mundo, quando colocar o chip para você poder comprar as coisas,
o chip do celular ficar dentro da pele, ou na sua testinha. Quero ver, o que você vai fazer? Porque olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 14. Vai estar cheio de gente dizendo assim, não tem nada a ver, tem nada a ver, isso aí tem nada a ver. Me deixa com o meu chip. Ai, meu Deus do céu. Me deixa, eu vou dar até meu dízimo com a minha mão. Aqueles que adorarem a besta, estou lendo Apocalipse 14, 9. Aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Beberão do vinho da taça da ira de Deus, quem tiver o sinal da besta na sua mão direita ou na sua testa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém ou não amém? Quando é que acontece isso? Isso vem com um controle mundial, um governo mundial. Um governo mundial. Interessante, você viu o que aconteceu com o Brasil nesses últimos dias? Você está ligado? Amazônia pegando fogo. E gente importante da terra querendo dizer que isso é do interesse da humanidade e muita coisa sendo falada sobre o nosso território ser internacionalizado, de gente de fora mandar mais do que os de dentro, numa boa parte do nosso território. Para quem lê um texto como esse aqui, isso aqui é cenário de um mundo globalizado, mas de um governo mundial dominando. Mas Deus diz: eu vou derramar uma taça de ira sobre esses capetas e esses encapetados. E se você for em Apocalipse 16, aí sim são as 7 taças, descritas uma por uma. Apocalipse 16, eu li com você o 14. Olha Apocalipse 16. Eu ouvi uma voz poderosa vinda do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. E eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo, Senhor, que és e que eras, que enviaste esses julgamentos, porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, é sua justa retribuição. E eu ouvi a voz que vinha do altar dizer: sim, Senhor Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. E aí o quarto anjo, verso 8, derramou sua ira sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram, nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes por causa das suas dores e feridas, e blasfemavam do nome de Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para que os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem
da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos, e assim continua até a 7ª taça também ser derramada sobre esse mundo do pessoal com a marca da besta na mão e na testa. Bem, ira de Deus, taças da ira de Deus, isso existe, isso está preparado para quem é filho da desobediência. Mas o texto lá de Isaías fala que a ira de Deus cabe em 7 taças. Mas a salvação de Deus é uma fonte que jorra. Quem mergulha na fonte da salvação se livra da ira de Deus. Então, pelo amor de Deus, que você, volta lá para Isaías capítulo 12, que você faça o que o texto recomenda. Beba da fonte da salvação e se alegre em Deus. E que você que já bebeu da fonte de salvação, faça propaganda disso. As pessoas não precisam beber do vinho da ira. Elas devem beber da fonte da salvação. Não precisam viver a miséria de estar debaixo da ira de Deus. A fonte da salvação está jorrando. Amém ou não amém? Jesus Cristo, Ele, o Filho, é o único, mas é suficiente para nos tirar da ira de Deus. Quem crê nele e obedece a Ele, mergulha nessa fonte, e passa da ira e tem vida eterna. Amém ou não amém? Deus está no controle de tudo, mas Ele promete, tem muita gente na terra que vai sofrer a ira dEle. Os filhos da desobediência, os arrogantes, os blasfemos. E veja que Apocalipse diz que Deus manda derramar ira, e as pessoas, quanto mais Deus derrama ira, mais blasfemam dEle. O mar poluído, o rio seca, o sol queima, e as pessoas blasfemam de Deus. Assim que eles fazem já. Afrontam e insultam. Mal sabem eles que terão que beber até a última gota da ira. Assim diz o Senhor. 1741, esse assunto já fez a igreja se abalar. Bem, hoje eu não estou vendo ninguém aqui abalado, mas pelo menos consciente. Amém ou não amém? Dizem que quando o pastor leu esse sermão, foi lido, ficou parado atrás do púlpito lendo, e diz que no final do sermão tinha gente jogada no chão, gente agarrada na coluna, gente chorando, dizendo, meu Deus, tem misericórdia. Que coisa, né? Aqui está todo mundo sentado, tranquilo. É porque a gente já bebeu da fonte de salvação. Amém, amigo? Amém, amigo? Já bebemos da fonte de salvação. Amém? E a nossa expectativa é que na época quando tiver sendo derramada essas taças, que a gente já não esteja mais aqui. Amém? Que a gente não esteja mais aqui. Porque a Bíblia fala também de um arrebatamento dos fiéis. Amém? Arrebatamento dos fiéis. Os que são fiéis até a morte. Que não se corrompem. Você e eu. Você entendeu sim ou não? Muito bem. Então agora fica de pé no seu lugar e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Porque nós já bebemos da fonte de salvação, que é Jesus Cristo, o Filho. Amém ou não amém? Levanta a sua mão de direita para o céu. Ora comigo no seu lugar, diga, meu Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Ele é a fonte de salvação. Ele é a fonte de salvação. Ele é a fonte de salvação.
não há outra, só Jesus, o teu Filho, só Jesus, o unigênito do Senhor, só Jesus, o Filho prometido, só Jesus, o autor da vida, só Jesus, o Alfa e o Ômega, só Jesus, o Cordeiro Santo, só Jesus, o pastor de Israel, só Jesus, meu Senhor e Salvador, só Ele é fonte de salvação. Diga, eu creio em Jesus. Eu não sou filho da desobediência, eu sou filho da obediência de Jesus. E eu sou de Jesus, e eu também sou filho do Senhor. Através de Jesus, eu passei da ira, eu passei da morte, eu saí da ira. Hoje eu estou na salvação do Senhor. Obrigado, meu Deus. A ira do Senhor não está mais sobre a minha vida. Hoje eu estou na graça do Senhor. Eu bebi da fonte de salvação. Eu beijei o Filho, não com o cinismo de Judas, mas com o temor de quem crê no Senhor de verdade. Bendito sejas, Senhor Deus, pela tua salvação enorme, pela salvação. A salvação é uma fonte que jorra, é Jesus Cristo, é um manancial de salvação para toda a humanidade poder beber. Lamentamos que tanta gente ignore a fonte de salvação, mas bendito sejas, diga para o Senhor, bendito sejas, porque eu bebi da fonte, eu sou filho da obediência, eu não temo mais a ira não está mais sobre a minha vida, eu estou na tua graça, eu não sou filho da desobediência, eu sou teu filho agora. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua salvação, pela tua salvação, pela tua salvação, pela tua salvação. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Fala para o Senhor, diga, meu Deus, eu fico estarrecido com o que a tua palavra diz que vai acontecer com essa humanidade. Estarrecido. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse povo. Abre os seus olhinhos. O texto de Isaías, que fala da ira, que fala da fonte de salvação, ele diz lá no verso número 4: contem aos povos da terra o que ele fez. Contem aos povos, anunciem que o nome dele é magnífico, e cantem sobre as maravilhas dele, tornem o louvor dele conhecido no mundo inteiro, e que todas as pessoas da terra saibam que o Deus de Israel é único. Então o que a Bíblia está dizendo para nós? Você que já bebeu da fonte de salvação, enquanto você está aqui, não descanse enquanto a terra inteira não ouvir que o nosso Deus é único e que Ele é verdadeiro. Há oportunidade para muita gente ainda mudar a sua postura, deixar de viver na ira e beber da fonte. A nossa obrigação é contar para o máximo de gente. É contar para o máximo de gente. Contar para o máximo de gente. Sim ou não? Você precisa começar a falar de Jesus. Vença o medo de ser criticado. Tem que falar de Jesus e conscientizar as pessoas que o nome de Jesus é tremendo, dos feitos maravilhosos que Ele fez, e de que a fonte de salvação é limpa e é graciosa. Amém, amigo? A minha esposa disse do texto de João 4,35, faltam 4 meses para a colheita, mas olhem os campos, eles estão prontos para serem colhidos agora, disse Jesus. Não tem que esperar, é urgente,
Quem não bebeu da fonte vai ser obrigado a beber da ira. É urgente. Amém ou não amém? Esse ano aqui a gente tem que dar um jeito de acelerar. Quinta-feira eu falei aqui que nós vamos dobrar o espaço da nossa igreja a partir do primeiro domingo de outubro. Alguém pensou que vai derrubar a parede? Vai mudar de endereço? Não. Outubro nós vamos fazer 2 cultos de domingo, de primeiro domingo de outubro para frente, até Jesus voltar, nunca mais menos de 2, e de preferência depois que a gente aumente. Ah, mas o senhor aguenta pregar quantos cultos? Amigo, está assim de pregador aqui, de Jonathan Edwards para cima, não é? Tem Paulo Coutinho Edwards, tem Eduardo Edwards, tem Diogo Edwards, tem Tiago Edwards, Neto Bahia Edwards, então, meu Deus do céu, não é? André Alencar Spurgeon, Leandro também, Edwards. Agora tem que falar todos, meu Deus, senão esqueci alguém. Quem? O Noboyuki Macedo. Como é que é o nome daquele que usa chapéu mesmo? Andrigo Santiago. E o Ganeve Soares. Hein, amigo? Nós vamos ter, a partir de primeiro domingo de outubro, nós vamos ter. Meu Deus, mas nós vamos encher os 2 cultos de gente. Na hora que encher os 2, a gente abre o terceiro. Amém, amigo? Vamos trabalhar para encher o salão da família de Deus, a festa da família de Deus. Vamos trabalhar o máximo de gente que nós conseguimos tirar da ira. Sabe, Raabe sabia que a cidade ia ser destruída completamente, e ela teve um prazo, e foi dito para ela: quem estiver dentro do seu apartamento não vai morrer. E ela trouxe a família dela inteira para dentro do apartamento, e só o apartamento dela sobrou, de Jericó, né? A ira não alcançou ela. Então nós vamos fazer isso, amém? Esse mês você vai se preparando. Primeiro domingo de outubro a gente começa um trabalho extraordinário, uma colheita extraordinária, amém? De muito trabalho, vai ser tremendo, amém? Vamos louvar o Senhor?